Eita, pessoal, tá chegando, olha, mais uma temporada do Emagreciendo, é um timaço. Imagina só você sendo acompanhado por uma preparadora física, por uma nutricionista e o melhor, hein, uma médica endocrinologista, fora que ainda tem um grupo de pessoas que vai estar ali com você, junto com o mesmo desafio, por 5 semanas. Programa Emagreciendo, começando daqui a pouquinho, se eu não me engano é no dia 17. Vamos confirmar daqui a pouquinho? Não, vamos confirmar agora. Senhoras e senhores, ela traz hoje o tema composição corporal. Ela é proprietária da Ciendo Endocrinologia, nossa querida doutora Poliana Gomes. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, tudo bom, Léo? Poli? Tudo bem. Você esteve de viagem? Sim. Bom demais? Fui para um desafio, acompanhar o desafio do meu marido e fazer o meu desafio. Porque eu corri 10 quilômetros numa trilha que era muita subida, tinha escada, não sei como é possível, mas naquela montanha tinha escadas dentro da montanha bem altas e que aí a gente chegava num pico, né, que era para como se fosse um mirante para ver toda a cidade. Muito cansativa, muito extenuante, mas que valeu a pena pela recompensa de conseguir, né, trazer a medalha. Então foi muito bom. Eu sei que não foi a tua primeira trilha, acho que eu lembro da sua primeira, é a segunda. Eu lembro, Só que como a descida lá é muito íngreme, você tem que descer freando, então é um estresse emocional grande e também físico. E aí foi muito mais difícil, o receio de cair e ter pessoas ali próximas, né, e acabar que causar algum acidente é um risco real. Então é como um desafio mesmo, uma aventura. Olha só, quanto tempo de duração, Poli? Então, eu fiz a prova, entre a largada e a chegada foi 1h40, por aí. Quem corre relativamente bem em 21, faz nesse tempo. Não, foi puxado. Mas foi bom. Mas valeu. E Valeu. o teu esposo fez qual desafio? Fez o desafio do triatlon, chama cross triatlon, é um triatlon também que é a natação ali no mar, né, e depois segue pro pedal, e aí o pedal é desse jeito, muita subida íngreme, muita descida íngreme, e o risco real de queda, de acidente, então é para quem gosta de aventura, dos desafios mesmo. E aí depois tem a corrida, que foi parecida com a que eu fiz, só que depois de correr depois de ter nadado e depois de ter pedalado é mais difícil, né? Nossa! Ele fez a mesma corrida que você? Fez, só que já depois de ter feito o nado e o pedal. Caramba! Puxado. A parte da corrida vocês fizeram juntos? Não, é separado. A minha corrida largou 3h. Então foi à tarde. Nossa, meu Deus, misericórdia. Como é que tava o clima? Então, tava um calorzinho, Léo. Vou te falar que da última vez, ano passado, tava nublado. Dessa vez tava sol. Mas quando entra na mata, aí é tranquilo, porque o clima, né, já melhora. Mas foi muito bom. No final das contas, valeu a pena. Doutora, eu tô vendo que você tá cheio de papel. Você viu ontem que eu tirei uma foto lá só pra poder te mostrar? Uau! Você sabe que eu uso aquela camiseta todos os dias, né? São várias, Sim. Tá, pessoal? São várias? Então, gente, quem for fazer o Emagreciendo vai receber um kit com a camiseta para estimular o exercício, a camiseta do Ciendo Saudável, porque a ideia é unir, né, a consciência em saúde com um corpo mais magro e bonito. Então, é um estímulo para fazer exercício e para academia já com um estímulo a mais, né? Pessoal, ó, fora o timaço que vai estar acompanhando aí pra vocês 5 semanas mergulhados aí pra poder cuidar da sua saúde. Que legal, Léo. E assim, eu trouxe aqui uma bioimpedância porque a ideia é que as pessoas entendam o tanto que faz diferença fazer a bioimpedância. Dá para emagrecer, né, melhorar a alimentação, fazer exercício sem fazer bioimpedância? Com certeza dá. Só que aí a prática que nos mostra a vantagem que é você conseguir fazer essa avaliação em intervalos de tempo mais curto. Então, por exemplo, no Emagreciendo é feita essa bioimpedância a cada 15 dias. E aí é mais fácil você lembrar como que foi seu estilo de vida nos últimos 15 dias e programar os próximos 15 dias para você ver o efeito no seu corpo, Léo. Porque é muito comum as pessoas falarem na consulta, doutora, não tem jeito, eu faço de tudo e não emagreço. E isso rapidamente a gente muda quando você aumenta o foco. Então esse foco ele é muito aumentado quando você já sabe que tem uma programação de bioimpedância dentro do seu tratamento. Então, se você consegue vir à consulta hoje e já saber que daqui a exatos
X número de dias você vai voltar para fazer a bioimpedância, o seu foco aumenta. Então não é sobre ser fundamental e não ser possível emagrecer, por exemplo, sem a bioimpedância, mas é sobre entender que é possível você aumentar o seu foco, e eu percebo que as pessoas que fazem a bioimpedância, elas têm um resultado melhor. Então é para isso que serve a bioimpedância. Teve um parceiro nosso, ele trabalha com a parte de educação física, né? Ele é policial militar, ele é militar, assim como você, né, doutor? Olha, muito bom. E ele também é preparador físico. Ele falou uma coisa tão interessante ontem comigo, ele falou assim, Léo, no processo de queima, né? Ele, dentro da visão do preparador físico, né? O que mais funciona é o acompanhamento. Mas é isso que você está falando aqui agora, né? Esse acompanhamento é fundamental, porque mexe muito com o nosso emocional, traz um pique diferente, né? E com desafios a cada 15 dias. E, Léo, eu não acho que seja por acaso esse resultado diferente quando você está fazendo acompanhamento. E é o acompanhamento com profissionais da área da saúde que cada um escolher. Então, assim, vale o educador físico, o personal trainer, vale o nutricionista, vale o médico. O que é importante é a pessoa entender que ela não vai ter o mesmo resultado sozinha. Depois que ela entende, vira essa chave, decide por esse tratamento, é o que ela vai ganhar. Porque se ela ficar dias, meses, anos, pensando que um dia eu consigo emagrecer, que é só eu me esforçar, ela vai perder tempo. Então, ela com o objetivo, né, de realmente focar na prioridade que ela leva para a vida, que é a saúde, isso é básico, a pessoa ter um compromisso com um profissional de saúde e fazer esse acompanhamento. Eu, na verdade, assim, não me surpreendo com as pessoas que já fizeram acompanhamento comigo, já fizeram consulta e que depois ficou sem nenhum acompanhamento, né? Porque aí vale qualquer profissional que a pessoa tenha confiança. Se a pessoa ficou sem acompanhamento, o que é mais provável é que ela tenha ganhado peso novamente. É muito raro a pessoa que consegue sozinha, Léo, infelizmente. E eu acho que é mesmo essa programação que nós, seres humanos, temos de caminhar junto com outras pessoas. E aí buscar essas parcerias, né? No que eu sou bom, eu vou atrás da pessoa que eu possa ajudar, e ao mesmo tempo a pessoa que puder me ajudar em outras áreas, eu também preciso desse caminhar junto. Então é uma constatação real. E aí não é sobre só puxar a sardinha para o meu lado e falar, você precisa de mim, porque é também. Mas é levando, né, o que eu já tenho visto na prática. Então eu não vou me surpreender. E é por isso que para muitos pacientes eu falo, olha, vamos já fazer um planejamento para 6 meses. Porque esse negócio de vir fazer uma consulta para algumas pessoas pode até atrapalhar, porque a pessoa gera a ideia assim, se ela só se programou para fazer uma consulta, ela não vai ter resultado e depois vai falar, poxa, não adianta fazer consulta. Mas ela fez uma consulta, é uma programação para a vida inteira. Depois de um tempo vai ficar semestral o acompanhamento, mas até chegar no seu objetivo vai ter que ter uma regularidade, né, maior para que você tenha resultado. Muito bom. Doutor, vamos aproveitar então que você trouxe esse exame, que tem muita gente que pensa que emagrecer é subir na balança e ter diminuído os números lá. Uhum. E muitas vezes a pessoa está mais leve, mas está mais gorda, né? Você está com mais gordura. Então tem um perigo aí, tem uma cilada. Vamos entender então como é que é a composição do nosso organismo? Então, vamos lá. O que acontece? A composição corporal, ela já há algum tempo, ela se mostra muito superior à simples análise do peso. E por que a gente ainda avalia IMC, né, que é o índice de massa corpórea, baseada no peso? Porque é para as pessoas que não conseguem fazer bioimpedância. Então, assim, é igual você imaginar o que a gente faz, de repente, num país que é mais pobre, menos desenvolvido, e o que é feito no país mais desenvolvido. Se você não tem condições, você usa a balança, né? Mas a ideia é imaginar e oferecer para as pessoas o que há de melhor. Então, a gente vai falar, olha, vamos esquecer a balança e vamos olhar a composição corporal, porque ela já existe. Se você puder fazer, você vai ter um resultado melhor. E aí, entender nesse exame, por exemplo, aqui é um exame de uma paciente de 31 anos, né? Não vou dizer o nome, mas é uma paciente minha, que aqui ela fez uma primeira bioimpedância no dia 31 de janeiro e depois fez no dia 25 de março e outra no dia 15 de maio. E o legal é você acompanhar esse histórico. Por quê? Porque o peso, ele vai refletir uma quantidade, né? Na verdade, que é a soma, né, da massa muscular esquelética, da massa de gordura e também da água. Então, se você consegue dividir isso aqui na bioimpedância, estratificar e mostrar para o paciente, ele vai ter uma conscientização maior sobre como que o corpo dele está funcionando
de tempos em tempos, porque ele faz uma primeira bioimpedância e aí depois de um tempo ele repete e vê o que aconteceu no corpo. Então, só para exemplificar, Léo, essa paciente aqui, ela estava em janeiro com um peso de 88 quilos. E aí eu sempre explico para paciente, com a parte desse peso é gordura e outra parte é massa muscular. E aí o que vale, na verdade, quando eu quero saber se o paciente melhorou ou não, é o percentual de gordura. Então, no caso dessa paciente, ela estava com 46,9% de gordura em janeiro e baixou para 37,1% em maio. Então, por aqui, se eu quero rapidamente, tem um pouco tempo, eu quero saber se a pessoa melhorou ou piorou na saúde, eu vejo o percentual de gordura. Então, ela baixou de 46%, então 46% do peso dela era gordura no início, e aí eu lembro que para mulheres o ideal é que esse percentual de gordura não ultrapasse ali 28%, né? Então, se ela estava com 46%, ela não estava saudável. E aí ela caiu para um percentual de gordura aproximadamente aí, né, de janeiro para maio, uns 4 meses, ela caiu de 46,9 para 37,1. Praticamente 10. Então ela melhorou muito. E o que representou, por exemplo, só a análise em termos de última consulta, né, que ela teria vindo em março e voltado em maio. Então, de uma consulta para outra, ela conseguiu perder praticamente 7 quilos. Então, uma redução de 7 quilos que eu identifico na bioimpedância e otimizando o resultado dela, ela entendendo que o que ela está perdendo é gordura. E aí, o que vale a pena checar, né? É comum as pessoas que perdem muita gordura também perderem massa muscular. Pode ser que haja perda de massa muscular, mas quanto menos você perder, melhor. Por quê? Porque acontece de pessoas, por exemplo, que fazem dietas muito restritas e acabam até diminuindo a proteína na alimentação e perdem lá na balança, veem a balança baixando, mas quando a gente vê a bioimpedância, o percentual de gordura não baixa. Ou seja, perdeu massa muscular, baixou o peso na balança, mas aumentou o percentual de gordura, porque realmente perdendo músculos, o percentual de gordura vai aumentar. Efeito sanfona, com certeza vai acontecer. Exatamente. Só que se você não fizer a bioimpedância, você não vai perceber. E aí, por exemplo, pacientes que fazem cirurgia bariátrica, é fundamental fazer o acompanhamento pela bioimpedância, porque eles vão perder muito, vão perder muita gordura, mas podem perder também muita massa muscular. Então, é uma indicação muito clara, assim, de pacientes que vão se beneficiar da análise da composição corporal mais clara, mais, digamos assim, de forma mais objetiva, são os pacientes que fazem tratamento para emagrecimento rápido, que é, por exemplo, a bariátrica, né? Então, a gente vê que a prevenção, que os pacientes, por exemplo, que fazem cirurgia bariátrica, se eles conseguirem poupar seu músculo, eles vão ser pacientes que provavelmente vão ter um emagrecimento continuado, sustentado. Ao passo que aqueles que emagrecem pós-bariátrica, perdendo massa muscular, são provavelmente os pacientes que vão ter maior taxa de reganho de peso. E isso a gente vai avaliando junto se está adequada a suplementação de proteína, que são que os pacientes pós-bariátrica têm que sempre fazer a suplementação de proteína. Tem aquele paciente que às vezes não acha tão importante a suplementação, mas quando ele vê na bioimpedância a perda de massa muscular pós-bariátrica, ele acaba que tem um estímulo a mais para fazer adequadamente a suplementação e a musculação, porque isso é fundamental. No processo de emagrecimento, é fundamental que os pacientes foquem na atividade física, na musculação, para poupar essa massa muscular. E aí, para aqueles pacientes que no primeiro momento ficam receosos de ir para a academia fazer musculação porque não vem mudança na balança, na bioimpedância a gente vai ver concretamente que os pacientes vão, mesmo que inicialmente não percam peso na balança, vão ganhar massa muscular e vão garantir o resultado para depois, né? Continuar perdendo gordura. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre essa tua paciente aqui, pode ser? Claro. Ou seja, quando ela chegou lá pra ti, ela tava com 88 quilos. Assim, é bem considerável. Ela tava bem mais pesada do que, assim, tava quase 10 quilos acima do que eu peso hoje. Eu tô pesando, se não me engano, 79. Eu tenho 1,74 m. O peso... O percentual de gordura dela estava em 46,9. Ela é considerada uma pessoa obesa? É considerada uma pessoa obesa. Geralmente, pacientes que têm mais de 40% de gordura, eles também vão ter um IMC aumentado. Pode acontecer, a depender da massa muscular, que o IMC não esteja aumentado, se tiver uma massa muscular baixa. Mas no caso dela, realmente, ela, 46,9% de gordura é diagnóstico de obesidade. E aí, assim, com todos os riscos, né? Como ela é uma paciente jovem, né? Tem 31 anos, riscos de diabetes, né? Doenças cardiovasculares, eles geralmente aparecem depois. Mas
se ela não fizesse as mudanças que ela fez, ela ia com certeza aumentar o risco dela ter essas doenças. E muito mais para os pacientes que já têm histórico familiar, né? Porque é isso que conta. O que vai dizer se a pessoa vai desenvolver uma doença como diabetes no futuro é justamente como que ela se mantém em termos de composição corporal. Então, se a gente fosse ver ela inicialmente comparar, ela melhorou muito. Então, ela diminuiu isso porque ela continua no tratamento, né? Ela ainda não chegou na meta de peso saudável dela. Por exemplo, se eu for fazer uma análise individual aqui da última bioimpedância dela, como que a gente interpreta isso? Bem, uma paciente, por exemplo, que está com 72,5 quilos e tem 1,60 m de altura. Ainda está acima do peso? Tá com um percentual de gordura de 37%. 1 metro e quanto, doutora? 1,60 m. Ok. Então, 37% de gordura é um percentual de gordura aumentado. Mas o que a gente vai levar em conta também é a massa muscular. Por quê? Porque, por exemplo, aqui nesse exame, dos 72 quilos, vamos arredondar aqui, ela tem ali 25 quilos de massa muscular. Essa massa muscular, os 25 quilos de massa muscular total, vai se distribuir em tronco. Então, por exemplo, em tronco vai ter aproximadamente 20 quilos e o restante em membros. E essa análise, o legal da bioimpedância é você conseguir ver por segmentos. Dá para você ter uma estimativa. É claro que a bioimpedância não é 100% precisa, mas a maioria das pacientes, no caso das mulheres, que tem um percentual de gordura que na distribuição que ele coloca aqui à frente, acima de 100%, por exemplo, tem uma massa muscular próxima da ideal. O ideal, quanto mais alta, elevada a massa muscular, melhor. Então, no caso dela, se eu fosse interpretar a massa muscular dela, o ideal seria que ela continuasse ganhando. A gente vê que em membro inferior ainda está um pouco abaixo, mas ela não tem pouca massa muscular, né? Que às vezes a grande dúvida das mulheres é como que tá minha massa muscular, tá muito ruim? Quanto mais você tiver, melhor, mas no caso dessa paciente está mais ou menos dentro da média. Já a massa de gordura, eu vejo por outro lado aqui essa análise que deu 26,9 quilos. E da mesma forma, o que é legal da análise da composição corporal, porque eu vou ver por segmentos. Então, aqui desses 26 quilos, por exemplo, 14,2 está em tronco. E aí aqui também me dá uma distribuição que eu vejo, por exemplo, em tronco, um percentual 281. Isso é uma estimativa, a gente sabe que não é 100% preciso, mas eu vejo que boa parte das pacientes e dos pacientes que têm mais de 200% nesse gráfico aqui não estão saudáveis ainda. Então, ela já reduziu muito, mas ainda tem um acúmulo de gordura em tronco que precisa ser resolvido para diminuir risco para a saúde no futuro. Então, ela dá uma ideia, por exemplo, de nível de gordura visceral. Aqui é uma estimativa também que nesse equipamento, que é o Embody, lá na clínica a gente usa um modelo que é o 570, ele mostra um nível de gordura visceral de 13, então o normal até 9 ainda está um pouco acima essa estimativa de gordura visceral. É claro que apesar das nuances que tem o exame, ele é influenciado pelo jejum, por exemplo, já dá para, antes da consulta, né, fazendo esse exame, você ter uma avaliação muito mais precisa, para você indicar a melhor atividade física, para você indicar ser um indicativo, né, do que está sendo a alimentação, se está sendo favorável, se não está, com toda essa percepção que a gente faz entre uma consulta e outra, que é saber se a pessoa melhorou a massa de gordura, se ela piorou, se ela melhorou a massa muscular, se ela piorou, para traçar as estratégias para os próximos dias. Então isso faz total diferença, né, para as pessoas meio que desapegarem dessa ideia do peso. E eu creio que, Léo, como as coisas estão se desenvolvendo, né, como tudo, né, no mundo está desenvolvendo, eu creio que no futuro as pessoas vão falar cada vez menos de peso, né, vai ser mais comum, por exemplo, as pessoas que estão nascendo hoje, que já existe bioimpedância, quando ela crescer e chegar lá numa consulta, vai ter lá um aparelho de bioimpedância e não mais de uma balança. Então as pessoas vão cada vez mais esquecendo esses parâmetros que a gente usava no passado e incorporando as análises que são muito melhores, né, para que você consiga deixar, né, levar para as pessoas uma precisão maior nos cuidados com a saúde. Então vai ficar para o passado essa questão de você querer saber o peso. As pessoas vão cada vez mais falar, não, meu percentual de gordura tá X, meu percentual de gordura tá Y. Só quem não faz bioimpedância é que não vai saber, mas a maioria das pessoas vão fazer, que é isso que eu creio, as coisas vão melhorar e a maioria das pessoas vai ter acesso. A tendência fica mais acessível, né, doutora? Teve uma época aqui em Brasília que tinha uma rede de farmácias que estavam promovendo, né, a bioimpedância. Se você fosse até lá, você não precisava nem comprar nada. Você ia até o espaço, lógico que é uma estratégia comercial, que é muito bacana. Sim. Que eu acho que várias redes deveriam adotar, além de ser um benefício para a comunidade local. É uma oportunidade da pessoa entrar no seu estabelecimento e de repente até comprar alguma coisa. Sim. Quando a gente vai para a farmácia, volta e meia, você até lembra, né? Ah, preciso comprar uma coisa aqui. Exatamente. E você dá acesso a uma informação tão bacana. A gente pode falar algumas coisinhas aqui sobre esse exame dela? Só para a gente, claro, em cima de várias curiosidades que surgem.
Só ler aqui porque a Thaís, que é sua fã, mandou aqui. Caramba, que explicação sensacional. Olha, obrigada, Thaís. Inclusive, vou relatar que a Carol, pra mim, ela chegou no horário, mas ela falou que chegou atrasada hoje porque ela foi fazer os exames, que é a sua paciente. Olha aí, eu fico ali em cima dos meus pacientes. Quem são meus pacientes? Vão receber e-mail, vão receber o WhatsApp. Eu fico em cima e eu não adianta reclamar, porque é assim que eu trabalho, é de perto mesmo que dá resultado. Doutora, vamos lá. Ela teve uma perda, tanto de peso quanto de gordura, bem expressiva em um tempo bem curto. Sim. Você falou, ela começou em fevereiro, não é isso? Praticamente. Foi dia 31 de janeiro, né? 31 de janeiro, ok. E o último exame dela foi agora em março. Foram 3 meses, Não, basicamente. fevereiro, março, foi em abril? Ela fez, o tratamento dela basicamente começou, foi o mês de fevereiro, março, abril e ela voltou em maio. Então maio, foi dia 15 pouco de mais de maio. 3 meses. Ok. Um pouco mais de 3 meses. Isso. A gente tá falando aí de 10 semanas, 9 semanas. Sim. Ela teve, assim, a perda de peso dela é coisa impressionante. Sim. Pessoal, ela perdeu de 88 para 72,50. É muita coisa. É muita coisa. A gente tá falando aqui de 10... Mais de 15, né? 15 quilos e meio de gordura, que é o que mais importa aqui. Estamos aprendendo. Foi quase tudo de gordura, porque na prática, o que a gente vê? Pela comparação da massa muscular, ela perdeu apenas 700 gramas de músculo, o restante foi tudo gordura. Então a maior parte foi gordura mesmo. Você tá lindo isso daqui. Lindo. Acho que você falou. Exemplo. Ela ainda não tá no ponto ideal, mas a gente tá falando de menos de 4 meses. É espetacular. Sim. Esse caso aqui, o que ela fez? Como é que ela conseguiu um resultado tão espetacular assim, em tão curto tempo? Primeira coisa tá o acompanhamento que a gente tá já batendo essa tecla aqui hoje. Ou seja, ela foi, assim, em tempos muito próximos, ela teve ali com você. Isso já tem um diferencial, né? Isso. E o que a gente faz na primeira consulta? A gente estabelece uma meta, que também não é precisa, porque a gente usa um equipamento que não é 100% preciso, mas ele dá um norte para a pessoa. Bem, se eu tiver com tanto de massa de gordura, eu vou estar saudável. Então, eu tenho essa meta. Então, a bioimpedância, a análise da composição corporal, possibilita você traçar uma meta mais precisa. E aí foi isso que a gente fez na primeira consulta. A gente traçou uma meta de peso saudável baseada no percentual de gordura. Então, se ela estava com um percentual de gordura de 46,9%, a gente estabeleceu uma meta de chegar nos 30%. Então, o que seria isso? Em tese, com 30%, ela estaria muito mais saudável e livre do risco de diabetes, de outras doenças causadas pelo excesso de peso. Então, a gente calculou isso daí. Então, esse é o grande diferencial. Quando a gente fez esse cálculo, Léo, deu mais de 10 quilos, né? Então, assim, eu faço uma análise que, com essa meta, dá para você eliminar, por exemplo, no caso dela, perder 15 quilos e ela vai continuar perdendo, né? Vai chegar a 20 quilos, com certeza que ela vai eliminar. Dá para você perder isso sem medicação? Com certeza dá. Só que a grande questão é que ela não está saudável. Então, se existe medicação que é segura, que ela vai fazer uso com acompanhamento médico para que ela se torne saudável antes, por que não usar? No caso dela, ela usou. Então, esse que é o diferencial. É claro que não existe uma obrigatoriedade de usar a medicação, mas é que você vê a pessoa que ela está correndo um risco muito forte ali, muito elevado de ter um problema de saúde. Logo, se ela não estiver usando uma medicação, ela vai provavelmente demorar mais. Não que ela não possa fazer o tratamento dela sem remédio. Pode, mas se a gente consegue... E no caso dela, o que foi o diferencial? A medicação ajudou e funcionou como um encaixe, né? A gente fala que o melhor resultado vem quando a medicação encaixa da melhor forma no paciente. Porque o resultado no emagrecimento, ele não depende só do remédio ser bom. Ele depende do quanto esse medicamento vai ser bom para a pessoa. E isso a gente só vai conseguir saber testando, né? Porque um remédio que foi aprovado para emagrecimento, ele vai ter o 100% de resultado num determinado tipo de paciente, talvez num outro ele vai ter 50%, num outro ele vai ter quase nada. Isso pode acontecer. Então, no caso dela, foi uma boa medicação, né, que deu certo para o corpo dela e para um paciente que se esforçou. Então, quando você tem junto isso, você vê um resultado gritante, digamos, como esse, que foi um resultado maravilhoso. Não, imagino que ela tá sorrindo de orelha a orelha. Sim, é a paciente modelo, né? Muito bom. Vamos lá, fora a questão do medicamento, ela tá fazendo atividade física? Fazendo exercício, controlando a alimentação, consultou com o nutricionista, então isso é fundamental. Eu até gosto, primeiro, até de perguntar para a pessoa o que ela mudou no estilo de vida dela, para tirar essa ideia de que foi o remédio que fez isso. O remédio
remédio sozinho não faria isso nunca. Ele é só digamos, um coadjuvante nesse processo. Então, ele vai ajudar? Vai. Por quê? Porque ele reduz o apetite. Então, às vezes, a pessoa está ali tentando fazer um tratamento e aí ela vira uma tortura porque ela tem um apetite muito aumentado, já em consequência do estado metabólico dela. Então, isso que a gente tem que ver. Para uma pessoa magra perder 2 quilos é uma coisa. Para uma pessoa acima do peso, que sente muito mais apetite porque os hormônios dela do apetite estão desregulados, é muito mais difícil. Então, num primeiro momento, quanto maior, digamos, a meta de peso que a pessoa tem que chegar, mais benefício ela vai ter com a medicação. E é por isso que a gente indica, e aí faz diferença você fazer o tratamento com medicação. Você lembra qual que é a meta de peso dela? Léo, aqui eu não tenho a meta de peso saudável dela, mas é o equivalente, a gente não prende tanto no peso em si, mas a gente prende no percentual. Então é baixar. Ela ainda estava com 37, a gente quer chegar nos 30. Ah, tá ok. Pessoal, a gente tá falando aqui de 46,9 para chegar até 30. A gente tá falando de 16,9% de gordura. É bastante coisa. É muita coisa. Mas ela já baixou aqui. 46 para 37. Era 47, ela baixou mais 10. 10%, É bastante coisa. Doutor, só porque a gente tocou na questão do medicamento, só para não ficar em aberto aqui, uma dúvida que pode surgir das pessoas, é se o medicamento, uma vez que tomou, se vai precisar tomar para sempre. Olha, Léo, essa resposta a gente não tem no primeiro momento, né? Para o paciente que não quer de jeito nenhum usar remédio para o resto da vida, eu garanto que ele não necessariamente vai precisar ficar usando pro resto da vida. Porque tem paciente que tem medo, por exemplo, de viciar no remédio. Falar assim, olha, mas e aí? Eu vou usar esse remédio e aí quando eu parar de usar, eu vou engordar tudo? Como é que é? Não, isso não acontece. Mas eu falo assim, que isso depende de pessoa para pessoa. Mas quanto mais tempo de obesidade a pessoa tem, se a pessoa de fato tem um diagnóstico de obesidade, e quanto mais tempo ela está acima do peso, maior a tendência dela ter que usar o remédio por muito mais tempo, pelo benefício, entendeu? Então, do que adianta eu falar, não, vamos usar só 3 meses, e aí depois ela tem um reganho rápido? Porque o remédio, ele controla isso. Os medicamentos que a gente usa atualmente, eles previnem, né? Eles não só vão te deixar mais magro, como vão evitar que você reganhe peso. Então, é muito melhor você usar por um tempo maior para que você consolide esse novo peso saudável seu, do que ter pressa para tirar o remédio que não está te fazendo mal, porque é a grande questão. A gente não vai manter um remédio que a pessoa está tendo efeito colateral, está se sentindo mal ou está colocando em risco a saúde, jamais. Então a gente vai manter um remédio que esteja sendo positivo do ponto de vista de saúde. Então, se o remédio está te ajudando, não está te prejudicando, por que a gente vai interromper? Aí eu separo um pouco, Léo, porque hoje no tratamento para emagrecimento, as pessoas realmente pesam muito o preço, né? O preço do tratamento, o preço da medicação na farmácia, o preço das consultas. E assim, eu procuro ter uma conversa no mundo ideal, né? Que o remédio não tivesse um custo elevado, que o tratamento fosse acessível. E aí eu proponho para a pessoa a melhor estratégia e cada um vai pesar no bolso o que dá para fazer. Só que eu garanto, Léo, apesar dos remédios hoje terem um custo aumentado, eu vejo que as pessoas que fazem o tratamento, elas sempre ganham mais do que perdem, porque muitas vezes no preço você não vai contar o bem-estar, você não vai contar a possibilidade da pessoa se desenvolver melhor, né, em todas as áreas da vida. Então tem outros ganhos que não é só o ganho de preço. Então eu vejo muita gente que em tese está economizando no tratamento e está perdendo muito mais na vida. Então é levar em conta isso daí. Muito bem, muito bem. Vamos convidar o pessoal então, dia 17... É segunda-feira que vem. Vocês estão assim na reta final para decidirem ter um corpo mais bonito e saudável. O pessoal tá no gogó, pra valer. Sim. Mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo, vamos lá. Vamos lá, doutora. Quem quiser participar, como é que faz então? Olha, se você quer participar do Emagreciendo, que começa na semana que vem, você tem agora, é a hora de você entrar em contato ali na Clínica Ciendo, no Instagram, @ciendoendocrinologia. Lá tem o link da bio que você vai falar diretamente no WhatsApp lá com a Daiane, para você fechar o seu programa, porque você tem que correr até no máximo semana que vem, você tem que fazer a sua bioimpedância para participar do programa, que é fundamental. O critério obrigatório é você fazer esse exame até a semana que vem, para você tá dentro do Emagreciendo. Eita, nós! Vamos que vamos. Doutora, bom demais. Sucesso. Se quiser trazer um ou outro paciente do programa, traz. Combinado. Vai ser bem legal se a pessoa topar trazer os exames e tudo mais. Claro.
pode ser bem interessante. Fechou. Começar a emagrecer, pessoal. Programa Verão começando mais cedo. E só um plus aqui, hein? Quem quiser depois do programa dar sequência com a doutora, você vai abrir essa possibilidade, né, doutora? Sim, dentro do emagrecendo, você pode optar pelo emagrecendo estendido, né? Pra gente ficar juntos até janeiro, que aí é garantido que você vai manter o seu resultado. Bom demais. Quer passar novamente os contatos aqui, pessoal? Não passou, né? Os contatos, você pode entrar em contato na Clínica Ciendo. Falou já. Pelo Instagram, @Ciendo Endocrinologia. Fica mais fácil. Pegou, pessoal? Vai lá, Roger. Aí, ó. Quem tá acompanhando pelas redes sociais, @Ciendo Endocrinologia. Isso aí. Obrigado, doutora. Bom demais. Eu que agradeço, Léo. Bom demais. Prazer ter conhecido seu irmão. Mandar os parabéns aqui pro papai e pra mamãe. Olha só. Os meninos super educados, uma simpatia os dois, super competentes. Obrigada. Muito bacana. Pessoal, vamos nos despedir aqui da doutora Poliana Gomes, porque daqui a pouco vai vir aqui um dono de uma pizzaria. Olha aí, mas tá valendo. Olha, você vai se esforçar para você poder comer sua pizza. O Manuel Leônidas, ele é fundador da Pizzaria César. É uma das pizzarias mais tradicionais aqui do Distrito Federal. E sempre que ele vem, ele traz uma convidada. Olha a conversa aqui. Ele é dono de uma pizzaria e olha quem ele trouxe. Ele trouxe a Vanessa Neiva. Ela é personal mamãe e bebê. Uau. Olha o tema, doutora. Como o comportamento dos pais modula a alimentação dos filhos. Olha só. Então vamos ver se vai poder comer pizza depois dessa conversa. A pizza ela é a recompensa. Faz parte da mudança de hábitos você ter uma recompensa. Então você pode ter a sua recompensa desde que você mude seus hábitos. Muito bom. Senhoras e senhores, doutora Poliana Gomes, obrigado. Obrigada, Léo.